Olá, sejam bem-vindos ao canal CTS e esse nosso vídeo é exatamente para discutir o que é CTS, o que é o paradigma CTS. Bem, a nossa visão de ciência mudou ao longo do tempo. E uma importante mudança sobre a percepção das pessoas sobre ciência ocorre a partir da segunda metade do século XX, no período pós-guerra. Um período muito sinistro e também um período de reconstrução do mundo que experimentou duas guerras mundiais. Período que confrontou o horror do extermínio de milhões de vidas e também o assombro com o uso das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Esse período também inaugura uma nova configuração geopolítica do mundo. Os Estados Unidos e a União Soviética são as superpotências que vão viver esse fight político e ideológico numa guerra sem armas. Ou melhor, com armas políticas e psicológicas, a chamada Guerra Fria. Nesse contexto, a ciência é assumida como diferencial para se alcançar uma alta potencialidade tecnológica. Muitos produtos desse período serão benéficos e necessários, e outros destrutivos e mortais. Portanto, a ciência do pós-guerra está longe de ser neutra. E isso não passa despercebido pelos cientistas, intelectuais, artistas e sociedade em geral. Dentro da comunidade científica e principalmente no campo das ciências humanas e sociais, surge uma inquietação que tem como origem acadêmica a filosofia da ciência. Bem, se você faz parte da filosofia da ciência, ficar ligado numa visão epistemológica sobre o fazer científico se torna mais importante ainda quando a ciência nitidamente é cooptada para atender interesses duvidosos e até sacanas. Mais importante ainda, porque é muito da hora questionar para que se faz ciência e para quem se faz ciência. No início dos anos 60, algumas publicações vão ser decisivas para uma mudança de paradigma na concepção corrente de ciência e tecnologia. Em 1961, o físico norte-americano Alvin Weinberg publica um artigo intitulado O Impacto da Ciência de Larga Escala nos Estados Unidos da América. Weinberg participa do projeto Manhattan, no Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos. O projeto que dá aos americanos o domínio do processo de fissão nuclear para o desenvolvimento das bombas atômicas. Portanto, Weinberg é alguém que convive com uma concepção de ciência fortemente comprometida com objetivos militares. Tal como Einstein já havia se manifestado na sua militância pelo pacifismo, Wegener também faz um alerta sobre os investimentos de ciência e tecnologia envolvendo complexos militares e industriais. Principalmente projetos de larga escala com muita grana envolvida e com pouca ou nenhuma preocupação ética. Weinberg inaugura o uso de uma expressão que traduz isso tudo: Big Science. Em 1962, a bióloga Rachel Carson publica um clássico da ciência moderna, Primavera Silenciosa. Um alerta para os efeitos nocivos e terríveis dos pesticidas sobre a natureza. Também alerta sobre o fenômeno da bioacumulação de resíduos tóxicos e o quanto isso impacta biomas e pessoas. Primavera Silenciosa é uma obra fascinante. É celebrada até hoje como um marco de uma nova consciência ambiental e como um enorme questionamento sobre os limites éticos da ciência.
Também em 1962, o físico Thomas Kuhn publica uma obra extraordinária do ponto de vista epistemológico, A Estrutura das Evoluções Científicas. Cara, o Thomas Kuhn causou demais. Ele explora tanto a história como a filosofia da ciência para questionar as nossas próprias convicções sobre ciência. Os conceitos do Kuhn questionam o que nós entendemos como uma ciência normal. Por que determinadas ideias e teorias se consolidam e prevalecem como correntes de pensamento científico? O Kuhn vai questionar, então, o que é essa ciência dita normal e populariza o conceito de paradigma científico. No final das contas, é uma obra que vai exercer enorme influência ao longo das próximas décadas e, cara, se você faz ciência, estuda ciência, ou é simplesmente apaixonadamente curioso, essa é uma obra indispensável. Bom, tá ligado que os anos 60 são uma época de efervescência política e cultural. Como, por exemplo, a luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, os movimentos pacifistas, as manifestações dos estudantes na França. Um caldo cultural e científico que também dá a vibe dos anos 70. Por quê? Os anos 70 são um prolongamento das décadas dos anos 60, marcados por movimentos de contracultura, mobilizações pacifistas, pelo início do surgimento de uma nova consciência ambiental e por todo o eco vindo lá dos anos 60. Assim, é natural que esse período de inquietação e contestação também incluísse a ciência. Afinal, o mito de uma ciência neutra, além do bem e do mal, já tinha dançado faz tempo, ficou para trás. Então surgem grupos e terminologias que apontam para a preocupação com o papel da ciência e a necessidade de discutir conceitos básicos em ciência, inclusive o que é ciência. Alguns nomes dessa nova concepção na filosofia da ciência são estudos de política científica, ciência, tecnologia e desenvolvimento, ciência, tecnologia e cultura, sociologia da ciência e tecnologia e a expressão ciência, tecnologia e sociedade. Então, CTS surge como um conjunto de concepções que espera-se dê conta de harmonizar, vamos dizer assim, o campo das ciências sociais e o campo das ciências duras. Ou de maneira ainda mais sintética, entre o ensino tecnológico e sua contraparte humanista. Bem, é claro que isso vai fazer rolar um estresse. Do ponto de vista de um paradigma científico-tecnológico tradicional, há uma defesa da ciência alinhada ao progresso. Que tipo de progresso? Aquele entendido como um desenvolvimento linear e constante da ciência benéfico para a humanidade, especialmente do ponto de vista social e econômico. Nós ainda vamos conversar outra hora criticamente sobre essa visão de progresso. Do ponto de vista das ciências sociais, a crítica é que a objetividade científica empregada para viabilizar essa noção de ciência, utilitarista, desenvolvimentista, promotora de progresso, precisa ser discutida, debatida, analisada na perspectiva da própria sociedade. Afinal, olha só, a tecnologia e os produtos tecnológicos impactam e transformam a sociedade. É só pensar o que significou o fogo para os hominídeos primitivos, a agricultura para o homem do Neolítico, a energia a vapor para a Revolução Industrial e as tecnologias digitais para nós hoje. Mesmo você que talvez não curta nada de tecnologia, não importa. Você está rodeado de diferentes aparatos tecnológicos que vêm de processos que surgem, se modificam, se transformam e, por extensão, também mudam o mundo como nós conhecemos. A tecnologia muda o mundo e é difícil não mudar com ele. As mudanças tecnológicas também estão associadas à educação e letramento científico. E eu acho importante destacar o alerta de alguns estudiosos sobre aquilo que é chamado de empresarização da educação.
O que é isso? É ver o ensino tecnológico como um mero repositor de mão de obra, de reprodutor dos interesses do mercado sem nenhuma referência social, nem ao menos referências estrategicamente voltadas para o bem comum. Alguém pode perguntar, bom, mas isso não é bom? É bom se você limita a educação e a ciência a um perfil utilitarista e mercadológico. Se você imagina aqueles que fazem ciência como meras peças de reposição, como um grande pilotão de reserva que vai ser usado conforme a demanda da reposição. Se a gente imaginar educação e ciência como cultura, democracia de acesso ao conhecimento, leitura crítica da realidade e emancipação e liberdade, fica bem claro que educação não rima com lucro. Educação é muito mais do que apenas servir ao mercado. De uma certa maneira, isso explica a dificuldade que o paradigma CTS tem de se consolidar como uma proposta curricular plena e não apenas como uma disciplina isolada nos currículos escolares e universitários, tá ligado? É fundamental pensar que CTS é uma concepção sobre entender ciência e fazer ciência, que se repercute em toda a formação de quem pretende aprender, replicar ou criar tecnologia. Os professores Luiz Teixeira e Walter Basso, do Núcleo de Ensino e Pesquisa Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina, que aliás tem várias e consistentes publicações, alertam que CTS deve ser, antes de tudo, uma concepção do saber e do fazer científico. Que disciplinas CTS ou enxertos CTS nos diferentes currículos sempre serão menores do que o paradigma CTS diluído nas propostas pedagógicas, que o paradigma CTS deve ser assumido no ensino de graduação como uma premissa essencial da formação profissional. Resumindo, cara, CTS é mais que uma disciplina. CTS é uma forma crítica de pensar e fazer ciência. E quais visões do paradigma CTS estão colocados para discussão hoje? Primeiro, uma visão construtivista. CTS assume que ciência e tecnologia são fenômenos socialmente construídos. E, claro, ciência e tecnologia não se descolam da sociedade. Segundo, é contextualista, assumindo que ciência e tecnologia estão histórica, politicamente e culturalmente amarradas e que, portanto, devem ser compreendidas dentro de um contexto. Terceiro, é problematizadora. É a visão de que o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico são dotados de valor, portanto, não são neutros. Isso nos leva a uma problematização. Há implicações sociais, econômicas, culturais e ambientais no que é o uso da ciência e da tecnologia. Então é essencial que o uso do conhecimento científico e dos seus derivados tecnológicos sejam questionados de um ponto de vista ético e moral. Sempre. E por último, mas não menos importante, uma visão democrática. Se nós admitimos que a ciência tem implicações sociais e éticas, então é coerente admitir que existem, ou pelo menos deveriam existir, mecanismos definidos e transparentes para garantir a participação pública nas decisões que envolvem os rumos de uma política científica. Dizendo de uma outra maneira, o povo tem que dar pitaco, tá ligado? E também nas tomadas de decisão sobre o uso que se faz da ciência e tecnologia. Perguntar a quem cabe o papel de regular esse uso, a quem cabe controlar esse uso, além, é claro, de prestar contas à sociedade. Olha só, você deixaria que a decisão entre produzir armas de destruição em massa ou direcionar o mesmo esforço para produzir vacinas estivesse somente nas mãos dos políticos? Ou ainda, a decisão de liberar o uso maciço de agrotóxicos na agricultura
ou a adoção de uma política nacional de alimentação saudável e livre de substâncias nocivas? Pois bem, as questões sobre ciência e tecnologia são tão importantes que deveriam estar na pauta da nossa discussão do dia a dia. Muito mais do que futebol, novela, Big Brother ou os memes de Zap. Mas olha só, é interessante destacar que também há uma crítica de alguns pensadores em relação ao próprio paradigma CTS, que se tornou muito formal, até rígido, que entrou numa onda mais tradicional, num modelo de pensar ciência que a própria CTS confronta, pegou a letra? Quer dizer, CTS aparece ligada a entidades representativas, periódicos, eventos especializados, disciplinas nos currículos. Vira especialidade e tem até os seus próprios especialistas. O que, de uma certa maneira, nos leva de volta ao início da discussão sobre CTS. No questionamento se a amplitude da nossa visão sobre ciência não está sendo curta demais. Olha, fica ligado que o que é da hora em CTS é pensar, repensar, analisar, questionar, debater. Se você não curte nada disso, você está na Disney, cara. Dá um abraço no Mickey. Copiou?